Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo, que alegria estar mais uma sexta-feira batendo papo aqui com vocês e falando um pouco hoje para todos os amigos do Centro Espírita de Olindo Alves, falando sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E no item 7, onde fala o sacrifício mais agradável a Deus. Então vamos começar fazendo a leitura desse trecho. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós os lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva ao pé do altar, e ide antes vos reconciliar com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Esse trecho está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, nos versículos 23 e 24. Bom, quando a gente começa a ler, esse trecho, a primeira coisa que vem na nossa cabeça pelo título, o sacrifício mais agradável a Deus, A primeira coisa que nós falamos, como que dá para fazer o sacrifício se geralmente nós ligamos o sacrifício, vinculamos o sacrifício à dor, vinculamos ao sofrimento. Isso é muito natural de nós fazermos. E aí fica uma questão, Como pode esse sofrimento e essa dor ser agradável a Deus? Mas, pensando na condição que estamos, na condição humana, a condição de uma escola que nós estamos e que nós sabemos que convivemos com esse sofrimento, com pessoas, fica uma reflexão. Como nós reagimos quando nós temos esse sofrimento, Isso é muito normal, a gente espernear, chorar, reclamar muito, Ser agressivo nessa condição, ser duro, agir com vigor. Mas tudo isso vale lembrar que é pela condição que nós estamos de aprendizado. É a condição que nós estamos nessa escola da vida para aprender um pouco mais, para entender um pouco mais como tudo isso funciona. Nós temos consciência que reclamar não vai adiantar. Reclamar, como diz a palavra, nós estamos clamando pela mesma situação voltar para nós. Por isso devemos olhar essa situação que nós vivemos, que traz a dor, que traz esse sofrimento, e trazer essa situação para a nossa vida de aprendizado, essa vida de evolução. Para que serve essa dor, esse sacrifício? E aí eu vou colocar uma situação que às vezes nós achamos muito difícil em pensar que podemos ter uma gratidão por ter essa dor e esse sofrimento. É gostar de sofrer? Não, ninguém está dizendo isso. Só estou dizendo assim, se nós entendermos que uma dor, um sofrimento, ele é colocado para a gente, primeiro com a permissão divina, porque ele sabe o caminho que deverá ser traçado para nós evoluirmos.
e entendermos que essa dor e esse sofrimento é um instrumento, uma maneira de nós sermos pessoas melhores. Então, se é permitido por Deus e nós temos algo para nos melhorar, mesmo que seja uma dor, um sofrimento, devemos ter gratidão por isso. E quando nós trazemos um pouco, né, pensando que Cristo vem mostrar para nós uma condição diferente do sacrifício. Ele vem colocar para a gente assim, ó, é um momento de olhar o sacrifício como uma oferenda. O sacrifício como um tributo a Deus. E como que nós pensamos nesse tributo a Deus? Quando nós começamos a renunciar os nossos instintos inferiores. Quando nós começamos a olhar por esses instintos, olhar de frente para esses instintos inferiores e ter uma ação diferente. Se nós lembrarmos como que era essa história de sacrifício lá na época de Jesus, um pouco antes, né? Eles usavam os animais, sacrificavam os animais, como se fosse um pedido de desculpa, um pedido de perdão, aonde imploravam auxílio a eles. E nós sabemos que quando Cristo falou assim, olha, vamos olhar como uma oferenda, ao invés de olhar como um pedido de perdão, né? Ele falava assim, é a maneira que você tem de subir esse degrau, de ter uma melhoria interior. É a maneira que você tem, quando você usa como oferenda, como um tributo a Deus, de vencer esse nosso lado de animosidade contra o nosso semelhante. E aí, nós vamos lembrar lá atrás, de novo, que na época de Jesus o animal era entregue a Deus como pedido de desculpa, ou seja, o que o animal tinha a ver com isso, né? E quando Jesus vem, ele fala assim, olha, tudo bem, eu entendo que hoje vocês trabalham dessa maneira, eu compreendo isso, mas em troca do animal, eu gostaria de ter uma ação de vocês. E essa ação que ele mostra falando do perdão. E nesse texto, ele mostrou de uma maneira muito legal porque ele não deixa de maneira nenhuma aquela tradição que existe dos judeus. Porque quando ele fala ali, olha, se você se apresentar a vossa oferenda ao altar, lembrar que tem um irmão com alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva, deixai a vossa oferenda ao pé do altar. Ide reconciliar, olha a ação, ide reconciliar. Ele não fala para você sacrificar o animal, mas ide reconciliar. Depois você volta e oferece a dádiva, oferece, né, esse tributo a Deus, como gratidão. Olha que interessante, ele coloca da mesma maneira daquela época do que tinha, para a gente fazer hoje. Fala assim, ó, você quer? Legal. Você antes de ir para o altar, vai lá, se reconcilia com o seu irmão. Para depois você agradecer. Para depois você ficar
tranquilo. Ele vem falando muito, muito do perdão nesse momento. O perdão que nos tira um peso de nossas costas, o perdão que nos liberta dessa dor, o perdão que, aquele aperto que nós temos dentro de nós, quando nós conseguimos conversar com o nosso irmão, conseguimos olhar para ele, colocar aquilo que nós sentimos, que nós reconhecemos aquilo que nós fizemos que não foi tão legal. E nos comprometemos a melhorar. Esse é o perdão que ele vem falando muito pra gente. Esse é o perdão que ele fala, olha, antes de você colocar uma oferenda, faça isso. Vá de coração mais limpo. Agora fica uma reflexão, né? Por que será que nós temos tanta dificuldade em perdoar de imediato quando somos agredidos? E isso, quando veio essa reflexão, fiquei pensando muito no dia a dia, né? E aí, eu acho que nós não paramos para refletir. Nós exigimos que nós vamos ter essa reflexão com um tempo mais longo. Mas precisamos desse treinamento de passar por cima dessa situação, de perdoar com mais rapidez do fundo do coração. E perdoar que nós estamos falando é perdoar mesmo. É perdoar podendo olhar, conversar sobre essa situação, lembrar dessa situação como aprendizado e não como angústia, não como dor. Perdão só se concretiza quando eu relembro dessa situação. Quando eu lembro, eu relembro do meu irmão, relembro do que aconteceu e aquilo não me dói. Esse é o perdão. Essa é a concretização do perdão. E nós, através de treinamentos, através de orações, devemos trazer esta prática do perdão para o nosso dia a dia. Nós devemos colocar o perdão nas nossas vidas como algo natural. Não como algo que a gente fique, poxa, eu preciso perdoar. Eu não preciso nada. Ele tem que vir natural. Eu gosto sempre quando alguém diz assim, eu não tenho que, porque a gente fala assim, eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer isso. Eu não tenho que nada, eu tenho apenas que sentir que o perdão ao meu irmão é algo natural. E aí nós temos uma outra situação, né? Existem casos que nós conseguimos olhar para o nosso irmão, conversar sobre o fato dele ter nos agredido, ou quando nós agredimos, também nós não somos santos, né? Que nessa situação nós estamos dando exemplo de que nós somos agredidos, mas quantas vezes nós agredimos? Então, é olhar por essa pessoa que nós agredimos ou que fomos agredidos, conversar, falar sobre a situação e pedir perdão. Bom, quando fazemos de coração aberto isso, o outro nos recebe e isso vira um bate-papo, legal. Mas e quando a gente ouve aquela frase assim,
eu não posso nem ver esse cara na minha frente por causa disso, disso, disso. Esse cara não me recebe. Esse cara fez isso para mim e não me recebe. E aí eu começo a pensar e conseguir entender que o cara não quer me ver na frente. Então eu não vou conseguir chegar perto dele. Ele me agrediu e eu não consigo chegar e falar para ele que eu estou perdoando. Qual o caminho para isso? O nosso Pai, Deus, Ele vem nos colocar com muito amor uma condição de nós usarmos o nosso espírito para poder fazer esse processo de pedido de perdão e reconciliação com esse outro espírito, desde que seja feito do fundo do coração. Muito que bem. Eu me preparo para uma oração, converso dentro de mim sobre o sentimento que eu estou tendo com o meu irmão, mentalizo o espírito desse irmão e, através das orações, eu peço perdão de espírito a espírito. Isso é uma validade muito grande. E, às vezes, somos nós que não conseguimos fazer isso e entender, não precisa se chicotear por isso não, que somos seres que estamos aprendendo, nós somos espíritos aprendendo. E a bondade divina nos dá essa oportunidade de, se eu não consigo olhar na frente, de pedir perdão através dos espíritos. E isso tem um resultado e dá um resultado muito legal. Quando isso é feito de coração muito aberto, de coração para coração, e você continua fazendo isso, esses espíritos começam a se aproximar, sem que nós, humanos, percebamos essa aproximação. E quando a gente percebe, já está perto. E aí a conversa fica fácil. E aí aquele negócio que às vezes acontece assim, que você fala assim, pô, você lembra que aconteceu isso? Você fez isso? Para mim, eu te perdoo. O outro vai falar assim, pô, eu fiz isso, não queria fazer. Ou quando você pede perdão e fala assim, pô, eu fiz isso para você, a pessoa fala assim, eu nem percebi. Por quê? Porque nesse trabalho entre os espíritos, feito com a bondade divina, trouxe a reconciliação. E isso nós precisamos lembrar também, que pode acontecer e às vezes acontece com alguém que desencarna e nós ficamos com algo a remediar, algo a consertar com uma pessoa e ele desencarnou. Podemos utilizar esse mesmo processo desde que nós reconheçamos, desde que nós olhemos para dentro de nós, fazemos uma análise, sentimos aquele remorso, o arrependimento e tenhamos uma ação para isso. Essa ação, fazendo de espírito para espírito, com essa pessoa que desencarnou, pedindo perdão, e quando a gente não sabe o que fez e não dava certo, também falar, olha, eu não sei o que fiz, eu não gostaria de ter te magoado, gostaria de saber o que eu fiz para você, mas no fundo do coração eu te peço perdão, de espírito para espírito, mesmo quando um desencarnou, nós conseguimos esse perdão. Esta é a fé que nós devemos ter. E aí, quando nós também vamos no item 8, tem uma frase que eu acho muito interessante, né?
O cristão não oferece dádivas materiais, ele espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito, com isso, não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo, deve deixar de lado de fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todos os maus pensamentos contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Ou seja, quando nós vamos entrar numa igreja, num templo, numa casa espírita, num centro espírita, num terreiro de umbanda, não importa a religião, ou mesmo quando nós vamos entrar dentro de nós, quando nós vamos olhar para dentro de nós para nos conectarmos, nos ligarmos a Deus, nós devemos deixar de lado esse sentimento de ódio, animosidade, devemos deixar de lado esses pensamentos contra os irmãos, para poder fazer essas orações de maneira mais tranquila, mais calma, e nos comprometermos com uma melhora. Em tudo isso, nos vem um pedido de se comprometer e melhorar. Falar que nós vamos fazer, acabar da noite para o dia com isso, não vai ter. Nós não vamos acabar da noite para o dia. Mas poderemos melhorar. E lembrando sempre que nesse processo para a gente melhorar, o sacrifício, a maneira de ocorrer o sacrifício são com oportunidades que tenhamos. Oportunidades às vezes dolorosas, aonde nós devemos olhar e trazer com muita gratidão. E no complemento desse bate-papo, ele vem falar um pouco lá no Livro dos Espíritos, né? Do Livro dos Espíritos, no livro 3, onde fala da lei da conservação, das privações voluntárias, né? A pergunta 720 diz o seguinte: as privações voluntárias que visam uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Os Espíritos respondem: fazei o bem aos outros e mais méritos tereis. Então ele vem falar, olha, se você tem dúvida como fazer esse trabalho de expiação, de crescimento, de como lidar com tudo isso, tem um segredinho: faça bem a todos. Fazer o bem a todos, e quanto mais você fará, mais mérito você terá. Vamos levar isso para a nossa vida, vamos levar de novo. Temos aqueles incômodos, aquelas oferendas, aquelas dores, sofrimentos, vamos olhar de frente para ela, vamos agradecer. Agradecer porque está sendo uma oportunidade para nós de melhora e de crescimento. Agradecer por poder olhar sem se revoltar para essa dor. Olhar para ela e falar assim, tá, o que você está querendo me dizer? E quando encontramos essa dor dentro de nós, evitar de reclamar, de jogar para os outros essa situação e desejar ao outro coisas boas, que são essas que retornarão a nós todos. Temos certeza de que plantamos, semeamos e vamos colher o melhor do melhor que nós plantamos. Eu agradeço muito, desejo a todos uma semana iluminada e que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um.
Muito obrigado.